Então, irmãos, hoje nós vamos concluir o estudo do livro de Levítico. Passamos um bom tempo estudando este livro, aprendendo sobre a santidade, pois Deus, o Senhor Deus requer de cada um do seu povo, que faz parte do seu povo, a santidade. O versículo central desse livro é Levítico 11:44, quando Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a exigência de Deus para com aqueles que fazem parte do seu povo. O Senhor requer de cada um de nós essa condição. Isso é importante entendermos, porque por vezes as pessoas acham que eu sou crente, mas não sou santo. Mas a palavra de Deus nos chama para ser santos. Isso não é uma prerrogativa de alguém mais especial do que outro, não. Todo crente, por ser crente em Jesus, ele já é um santo. Sabe por quê? Porque a ideia da santidade ali é a separação, é a consagração. Então Deus separou para si um povo. E este povo, que é chamado de igreja, é santo. É um povo separado. Esse povo é distinto dos demais povos, das demais pessoas. Não é que sejam melhores ou piores, mas é que são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Fazem parte do povo de Deus. No caso de Levítico, que é o livro que fala dos sacerdotes, Levi, a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então era a tribo que era responsável pelo culto, era a tribo que era responsável exatamente por manter esse povo no caminho da santidade. E Moisés, como parte desta tribo de Levi, Moisés foi escolhido por Deus para ser o líder, Arão, seu irmão, também. E todos eles eram sacerdotes. Então a linhagem do povo da tribo de Levi era responsável pela manutenção do culto, pela orientação do povo com relação à vida espiritual. E dito isso, então, o Senhor escreveu, através de Moisés foi o autor deste livro, o autor humano, o autor espiritual é o Espírito Santo mesmo, quem inspirou os autores bíblicos. Ele escreveu as leis, as orientações, as celebrações, as cerimônias que deviam ser feitas nesse processo em que o povo ia se santificando. Daí que nós já aprendemos, em todos os capítulos que já estudamos, como Deus tratou com isso, dando leis de limpeza, de purificação, dando leis a respeito de como deveria se portar, até mesmo nas relações pessoais, no trato que devia ter uns para com os outros. Tudo isso o Senhor Deus fez através desse livro de Levítico. E hoje já estamos no final do livro. No final do livro, ele vai falar sobre os votos, os votos que se faz ao Senhor. Por isso, o tema de hoje é os compromissos com o Senhor. Os compromissos com o Senhor. Então, o povo de Deus tem um compromisso com Ele. E nosso compromisso com Deus está vinculado em razão de uma aliança que Ele fez com o seu povo. Então, Deus é o Deus de aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E esse povo de Deus, que faz parte desta aliança, é um povo que está sendo conduzido por Deus até o dia da volta de Cristo, para irmos para a eternidade, de maneira que este povo tem que manifestar na sua vida, aqui neste mundo que estamos vivendo, que há um diferencial na sua vida. E quando se faz um voto, o que se requer de um voto? Que se cumpra. Mas vamos ver então, talvez alguns dos que aqui estejam não entendam essa questão do voto, do que seja um voto. O voto não é aquilo que a gente faz nas eleições, Não é isso não. Vou ler para vocês o que é um voto aqui, segundo as Escrituras. A nossa confissão de fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da igreja, adotado como uma interpretação correta das Escrituras, diz assim a respeito do que é voto. O voto, ele é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável.
deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ao poder de Deus. Por isso, os votos monásticos, aqueles votos que são feitos pelos monges, né, da Igreja Romana, ele diz, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Isso foi o que foi escrito na nossa confissão de fé pelos irmãos lá na Assembleia de Westminster de 1647. E até hoje é utilizado esses documentos como orientação ao povo do Senhor. As igrejas que adotam essas confissões, elas são as igrejas de linha chamada reformadas ou igrejas presbiterianas que adotam essas confissões. E por quê? Porque elas nos orientam, nos norteiam, né, a respeito de assuntos que, falado assim, ninguém poderia compreender. Ele vem e explica o que é um voto, é um compromisso que você faz com Deus. E então, vamos ver como é que o Senhor orientou o povo do Senhor naquele tempo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Um exemplo disso, quem já leu a Bíblia lá nos Juízes, ouviu falar de Jefté. Jefté foi um juiz e ele fez um voto. Ele fez um voto dizendo assim: Senhor, ele saiu para uma guerra, se o Senhor me der vitória nessa guerra, eu voltar vitorioso dessa guerra, quem sair primeiro à porta da minha casa, eu vou dedicar ao Senhor. Jefté fez esse voto. Quando ele está voltando da guerra vitorioso, quem sai de primeiro na porta da casa? A filha dele. E aí ele teve que a filha ser entregue para o serviço do Senhor. E ele então teve que cumprir o voto que fez. Então ele fez um voto de pessoas, a respeito de pessoas. Esse é um exemplo clássico, bíblico disso, de alguém que fez um voto. Uma outra pessoa que fez um voto foi Ana. Ana, quando ela era estéril, né? E aí ela orou a Deus e pediu um filho. E aí ela disse: se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicar ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor. E aí veio, como é o nome do filho da Ana? Samuel. E Samuel, então, ela pegou, nasceu Samuel, o Senhor atendeu ao pedido de Ana, e ela então entregou Samuel ao sacerdote, Samuel para ser também um sacerdote, um servo do Senhor, e servir ao Senhor. Então, são dois exemplos bíblicos exatamente desse tipo de voto que o Senhor está falando aqui. Voto de alguém com respeito a pessoas. Este voto, ele diz, é do Senhor. Quem fizer esse voto, aquele que é alvo do voto, pertence ao Senhor, serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Aí ele continua: mas se o objeto da tua avaliação for homem, for ser humano, de idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos,
Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Então, até o versículo 8, o que nós vemos? O tema dos votos aí constitui um final que é bem apropriado ao livro, e tendo em vista a oferta de bênção, que ele já tinha feito no capítulo 26, ele fez uma oferta de bênção e também uma advertência, né, quanto ao exílio feito dos capítulos anteriores, que era quando a pessoa desobedecia. E esse último capítulo, então, 27, ele antevê a possibilidade de alguns leitores do livro fazerem votos sérios, votos de arrependimento e devoção a Deus. Posteriormente, então, eles poderiam sentir o desejo de resgatar a propriedade que haviam dedicado quando fizeram o voto. E assim esse capítulo vai mostrar quando e como isso poderia ser feito. Então é exatamente essa descrição que está sendo feita aqui. Quando você fizer um voto, se for um homem, aí determina pela idade, um valor, 20 ciclos. Naquele tempo não se tinha moeda, como nós temos hoje, né, dinheiro. Então, eles faziam medidas, ou de líquidos, ou de cereais, né, ou de animais. Então, elas feitas assim. E eles, então, faziam dessa maneira. Olha só, ele diz aí, 50 ciclos de prata. Então, era feito peso de prata, né, de acordo com a medida da época. Então, quando a pessoa pesava ali 50 ciclos de prata, esse era o pagamento pelo voto que se fazia, pela avaliação que se fazia pelo voto que se tinha. Então, isso aqui está mostrando o quê? Que Deus está mensurando uma maneira de mostrar que cada pessoa que fizer um voto, esse voto vai ter um peso, vai ter uma responsabilidade, vai ter um compromisso. E quem fosse fazer o voto tinha que avaliar isso. E quem dava o valor, a avaliação, quem fazia a avaliação era o sacerdote. A pessoa trazia, olha, eu quero fazer o voto X. Aí o sacerdote fazia a avaliação. E aqui está exatamente, esse sacerdote fazia a avaliação da maneira como Deus está indicando, por meio de Moisés. É exatamente o que está acontecendo aqui, está descrito. Como o Senhor fazia. Era assim, olha, é um homem de determinada idade, é jovem, é idoso, é criança, é mulher, é X que tinha que ser feito. É isso que ele está fazendo aqui, avaliando e dando um valor, né, determinado a cada tipo de voto que era feito. Mas se for um animal, aí versículo 9, se for um animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Se envolver um animal do sacrifício, aquele animal que era dado para o sacrifício, pertencia ao Senhor. E esse tipo de voto, relacionado a um animal que era oferecido, esse era do Senhor. Então não tinha negociação com este. Este não tinha avaliação nele, era do Senhor, totalmente do Senhor. Não se podia medir ou avaliá-lo. Ele diz, será santo, não o mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Não tem, isso é irremediável. Ninguém pode dizer e decidir, olha, já votei, depois no meio do caminho, agora eu vou tirar meu voto. Não tinha mais como fazer isso. Se fez o voto e era santo ao Senhor, esse voto envolvia a entrega de um animal, aquele animal já era entregue ao sacerdote para o sacrifício. Não tinha mais como resgatar ou reaver aquele animal. É isso que ele está dizendo. Agora, se for um animal imundo, porque tinha a classificação de animais, né? Tinha os animais próprios para o sacrifício e tinha os animais que eram impróprios. Se for um animal imundo, ou seja, um animal que não era próprio para o sacrifício, dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará um animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então, a maneira que o sacerdote avaliasse
está valendo, porque o sacerdote era aquele que o Senhor Deus o colocou ali para fazer aquela avaliação. Ele é que tinha essa autoridade de avaliar e dizer, está bom, não está bom, vale, não vale. O sacerdote tinha essa responsabilidade. Porém, ele diz, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. A quinta parte seria 20% daquilo que foi avaliado. Era a parte que tinha que ser para o resgate. Se a pessoa insistisse, eu quero resgatar, eu dei, mas eu quero... Então você tem que pagar 20% daquilo que você avaliou, que foi avaliado pelo sacerdote. Isso de animal imundo, de animal que não era próprio para o Senhor, porque aqueles que eram do Senhor, santos, não tinha negociação. Já o imundo poderia ser avaliado, como foi, e também dado o seu valor. Pois bem, feito isso, então ele dá toda a orientação quanto ao voto por pessoas, voto por animais, mas também podia se dar um campo, uma casa. Veja, se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, lembre que a gente já estudou sobre isso. O ano do jubileu era aquele ano que, o nome já está dizendo, o jubileu era 50 anos, né? Depois, passava-se 50 anos. A cada 50 anos, era o ano que chegava esse tempo de 50, era chamado ano do jubileu. O que é que acontecia nesse ano? O ano da restituição. Então, se alguém teria vendido um campo, uma casa para alguém, sendo dentro do povo de Deus, não é? Dentro da cidade de Israel, do povo, da cidade onde Deus havia dado a eles por herança, eles podiam ter passado esse tempo todo aí, perambulando, ir para outro canto. Quando voltasse, ele tinha o direito do resgate, de restituir aquela casa ou aquele campo, voltava para aquele israelita, para aquele judeu, quando ele voltava para a sua terra. Isso era o ano do jubileu. E aí ele está avaliando aqui que, se a pessoa dedicou seu campo desde lá o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ele ficará. Mas, se ele dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Olha que interessante. Então, havia lá um campo, um terreno, e de repente alguém vendeu o terreno. Aí vinha o ano do jubileu, a pessoa tinha o direito de resgatar aquele campo. Mas ele, de repente, não aparecia, preferia o dinheiro. Não, eu quero vender, eu não quero mais esse campo. Tudo bem, ele venderia, mas se ele não queria resgatar o campo, tudo bem. Mas se ele vendesse o campo a outro homem, nunca mais se resgataria. Pronto, ele vendeu, perdeu a posse daquele terreno. Justo, né? Porém, se ele, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, o campo está livre, ele nem foi resgatado, nem foi vendido. De quem era o campo, pertencia a quem? Ao sacerdote. Então, o campo ficava livre ali, neutro, ninguém assumiu. Então, o sacerdote tomava conta daquele campo, porque, segundo o texto bíblico, aquele campo era consagrado e assim passava a ser possuído pelo sacerdote. Então, ou seja, era como se ficasse ali à disposição para o serviço do Senhor. Como os sacerdotes, eles não tinham herança, os sacerdotes não tinham herança. Tudo que eles recebiam era exatamente do que o povo dava, como nós vamos ver aí no final, dos dízimos, das ofertas,
E as terras que eles possuíam eram esse tipo de terra, que ficava lá, neutro, ninguém assumia, vendeu ou não vendeu, não resgatou, pertencia ao sacerdote. Então, era dessa forma que eles tinham as coisas, não por direito, mas por uma questão de que Deus instituiu desta forma a maneira como eles iam ter terras. Aí ele diz, mas se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu. Então tinha que ser avaliado, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. E no ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Pois bem, até aqui o que nós estamos vendo? O Senhor estabelece para Israel a maneira como se devia fazer com relação aos votos, com relação a pessoas, com relação ao gado, com relação à terra. Essa é a maneira como Deus instituiu essa relação de consagração, de voto que a pessoa fazia. Eles assumiam compromisso e isso tinha um respaldo religioso e espiritual. Vocês perceberam? Se não houvesse resgate, ficava a cargo do sacerdote. O sacerdote é quem fazia a avaliação, se era bom ou se era mal. Tudo isso estava ali, estabelecido pelo Senhor. No entanto, a partir do versículo 28, veja que coisa interessante. Ele usa uma palavra, até uma palavra difícil. Ele diz assim, olha, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor. Não é uma palavra difícil? Irremissivelmente. O que quer dizer isso, né? Esse verbo traduzidos aí como dedicar e dedicado e dedicar são diferentes, pois o primeiro caso indica um voto solene e irrevogável, e o segundo caso permitia o resgate. Então, essa é a ideia, quando ele diz assim, olha, se, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Pertence ao Senhor. Foi o caso da filha de Jefté, por exemplo. Não, ele dedicou, é do Senhor. Ninguém mais podia, a pessoa que foi dedicada não podia mais constituir família, não podia mais fazer outra coisa, porque ela foi dedicada ao Senhor. E pertencia ao Senhor. E, portanto, não tinha mais, teria que ser morto, ou seja, no sentido de que ela não pertencia mais a esse mundo, às coisas deste mundo. Então vejam que, olhando assim, alguém pode até se assustar e dizer, mas ora, que coisa, será morta a pessoa porque foi dedicada irremissivelmente ao Senhor? Pois é um ato solene e irrevogável. Por isso que o voto é uma coisa séria. Ninguém pode votar irrefletidamente. Ninguém pode fazer um voto irrefletido porque traz consequências. Quando você assume o compromisso com Deus, e aí agora vou trazer para uma realidade nossa aqui, por exemplo, todo mundo que é membro de uma igreja assume um compromisso, faz um voto. Você assume publicamente um voto. Como? Dizendo que vai
se dedicar a servir ao Senhor. Você vai buscar se santificar. Você vai buscar viver uma vida digna da condição que você agora foi chamado. Você não foi chamado por Deus? Você não pertence ao Senhor? Você que já crê, já pertence a Deus, você é do Senhor. Se é do Senhor, você publicamente, quando assume o seu compromisso público de dizer assim: olha, eu professo a minha fé em Jesus, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Você, com isso, você está assumindo um voto público de consagração a Deus. E isso é feito a partir do momento em que a pessoa já foi regenerada pelo Espírito de Deus, ela foi convertida, ela nasceu de novo. Foi assim comigo e com todos os irmãos. Um dia aconteceu de nós sermos convertidos ao Senhor. E depois dessa conversão, aprove a Deus que também assumíssemos um compromisso, um voto, de estar adentrando a uma igreja que pertence ao Senhor e se filiando a ela. Porque entendemos, a partir desse momento, que nós fomos convertidos, que precisamos congregar, precisamos estar reunidos como igreja do Senhor Jesus. Essa é a maneira de existir desde o tempo antigo. Por exemplo, desde Atos dos Apóstolos, lembram? Foi o Espírito de Deus achou ali, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e aí o Evangelho alcançou a vida de muita gente, de várias línguas, de várias nações que estavam ali. Pedro pregando o Evangelho, as pessoas ouvindo na sua língua, creram, e diz as Escrituras que naquele dia o Senhor acrescentou mais de 3.000 almas à igreja. Então imaginem, naquele dia, e as pessoas perguntaram o quê? A Pedro: que faremos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos e seja batizado. Então, quando as pessoas se arrependeram, se quebrantaram em suas almas arrependidas, reconhecendo a sua condição de pecadores e que precisavam de Cristo para a sua salvação, o que é que elas fizeram? Foram a Cristo e foram recebidas então. E depois receberam o sinal do batismo para ser identificadas como pessoas agora pertencentes à igreja do Senhor Jesus. Foi assim que começou a igreja primitiva, e é assim de lá para cá, é assim que a igreja do Senhor Jesus tem se mantido. Todos que assim se assumem regenerados, crentes, convertidos, creram em Jesus, ouviram a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas então começam a buscar ao Senhor, e aí elas sentem sim o desejo de congregar, de estar reunido, de fazer parte, e vem esse sentimento de pertencer. Eu pertenço à igreja de Jesus, eu nasci de novo, e reencontra ou encontra outros irmãos que têm a mesma fé, que professam a mesma fé em Jesus. É essa característica da igreja do Senhor. E isso envolve voto de compromisso, de que você agora pertence a Jesus. É assim que nós pertencemos a Cristo, e por isso estamos aqui reunidos como igreja, para adorá-lo, para servi-lo. E a todos aqueles que um dia, e à medida que forem alcançados pela graça de Deus, eles naturalmente vão querer a mesma coisa, vai buscar estar na igreja, envolvendo-se com a igreja, no trabalho da igreja, buscando se inteirar de como se deve viver essa vida cristã, essa vida em congregação. É um voto que se faz, e é sério, e é lamentável como muita gente hoje quebra esses votos. É lamentável e triste quando muitas vezes as pessoas dizem querer assumir esse compromisso de dizer: olha, eu quero ser membro, o pastor vem aqui e recebe o batismo, faz a profissão de fé, e logo depois abandonam, se esquecem do voto que fez. Aí fica aquela história, né? Será que fez sinceramente, verdadeiramente? Ou fez porque foi pressionado por alguém? Alguém ficou pressionando: olha, fulano, vai lá. E olha que nós aqui nem usamos das estratégias que muitos usam por aí afora, de ficar pressionando as pessoas,
né? Dizem, olha, venha hoje, é hoje e tem que ser agora e tal, aquela pressão psicológica. Não, nós não fazemos isso. E por que não fazemos? Porque entendemos que é uma ação sobrenatural, é uma ação do Espírito, que vai agir na alma, no coração, e a pessoa vai crer, e ela mesma, quando crê, vai buscar isso, vai desejar isso, ela não vai ficar tranquila enquanto não estiver reunindo-se ou congregando naquela igreja onde ela vai ser alimentada com a palavra de Deus. É necessário isso. Então isso acontece, digo, naturalmente do ponto de vista espiritual, quando a pessoa de fato nasce de novo. Então por isso que essa estratégia de forçar a barra com as pessoas é o que tem causado e formado muitos falsos crentes por aí afora. Que as pessoas às vezes na pressão dizem, sim, eu quero, eu venho, aí cria-se um ambiente, um clima sentimentalista, né, e as pessoas ficam emocionalmente abaladas, e aí vem aquela emoção toda, e depois passa aquela emoção e a pessoa fica meio assim, sem entender o que foi que aconteceu. É preciso vir pelo chamado do Espírito, que pode até e vai causar emoção, sim, pode causar um choro, pode causar um sorriso, uma alegria indizível no coração e na alma. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, acontece. Eu lembro-me, quando ainda na minha tenra idade, adolescente, 16 anos, já vinha com a trajetória vivendo na igreja, mas teve um dia especial que eu senti uma alegria diferente. Aquele momento onde eu ofereci a minha fé em Jesus foi diferente. Embora eu já tivesse conhecimento, já vinha cresci, nasci e me criei na igreja, mas teve um dia especial e foi diferente aquele dia. É o dia da alma que encontra com o seu Criador, o dia da alma que encontra com o seu Jesus Salvador. É diferente, e todo mundo que é convertido sabe que é diferente, e faz diferença, e vai levar isso a entender a importância desse voto que se faz, e assumir esse compromisso com o Senhor. Então se lamenta muito quando as pessoas fazem isso, assumem esse voto sem a consciência, sem o entendimento e sem a profundidade desse voto que se faz quando se recebe a Cristo ou quando se professa a fé em Jesus. E entendendo que quando se faz esse voto de dizer assim, olha, eu professo a minha fé em Jesus, você está dizendo ao mundo que você nasceu de novo, que Cristo, a obra de Cristo, ela gerou em você uma vida nova. E toda a Escritura nos conduz a isto, dizendo, olha, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E eu lembro daquela história do homem Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. O homem era doutor da lei, um dos maiorais dos fariseus, foi lá com Jesus e disse, mestre, tu és da parte de Deus, porque se não fosse essas coisas que tu fazes. Jesus olha para aquele homem e diz, olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. O homem fica atordoado, mas como nascer? Eu vou voltar ao ventre materno? Olha o vazio da religião daquele homem, tão religioso, tão, um cargo tão importante na religiosidade que ele tinha, não tinha o Evangelho, não compreendia o Evangelho. Foi falar com o Senhor, que é a essência do Evangelho, que é Jesus, e ficou baratinado, sem saber o que fazer. Aí Jesus explicou para ele, tem que nascer da água e do Espírito, não é da carne, não é do desejo da carne, não é por vontade humana, porque por vontade humana ninguém é salvo, por vontade humana ninguém consegue ir até Jesus, por si mesmo ninguém consegue fazer isto, só se faz quando há uma ação do Espírito, que o chama, o incomoda, e você sente aquele momento diferente, aquela hora diferente, e que ninguém vai ficar apelando para você, chega, tem que ser agora, não, você não, vai ser a hora não é o homem que determina a hora, é Deus quem determina a hora, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem age no coração. E essa condição vai ser entendida quando você demonstra frutos
dignos do arrependimento, daquilo que aconteceu na sua vida. E aí você se compromete, vivendo uma vida na presença do Senhor, na comunhão dos santos, na igreja do Senhor Jesus, e é participante dessa comunidade, e sendo participante de todas as coisas, que assim vem de responsabilidades, de obrigações que são nossas, assim como também de bênçãos e de deveres, né? e de bênçãos que recebemos, e direitos que recebemos. Mas após esse compromisso, esse voto que se é feito. E ele vai concluir o texto falando a respeito das dízmas, né? O dízimos, dizendo assim, que é um assunto, muitas vezes, que as pessoas polemizam. Para mim não tem polêmica nenhuma. É uma coisa simples, objetiva e clara das Escrituras. Vejam, também todas as dízmas da terra, isso porque os dízimos naquele tempo não era em dinheiro, os dízimos eram a 10ª parte de uma colheita, por exemplo. Se plantava uma colheita de milho, a 10ª parte era do Senhor, e sendo do Senhor, ia para o sacerdote, era a manutenção do sacerdote. Depois, ele diz, olha, as dízimos é tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, está vendo? São do Senhor. A dízima, a 10ª parte, era do Senhor. Santas são ao Senhor. Está vendo? Eram santas, eram separadas. Não tem, é inegociável, não tem esse negócio de dizer, eu vou ver se eu vou dedicar. Não, tinha que dedicar sim, porque quem determinou foi o Senhor. Não era uma coisa da ideia de Moisés, não. Não foi Moisés que inventou isso, foi o Senhor que mandou Moisés dizer. São santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Isso era uma determinação do Senhor para com o povo dele. Ele não está falando para ímpios, pessoas que não fazem parte do povo, não. Ele está se direcionando ao povo dele, aqueles que pertencem a ele, aqueles que sabem e entendem o voto que fez, que assumiu o compromisso, que está aqui, que pertence. Ele não está levando em consideração aqueles que não são, que são de fora, que não tem nada a ver, não. É por isso que essa situação não é um peso para o crente. O pode ser para aquela pessoa que não é, porque quem não é crente, ele não vai entender isso que está aqui sendo dito, ele não vai entender. A palavra de Deus diz que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entender, porque isso se discerne espiritualmente. E daí o porquê se cria a polêmica, porque muita gente, não sendo crente, polemiza. Não, mas que é isso? Aí alguns distorcem, né, essa questão do dízimo. Por exemplo, tem gente que se aproveita, né? Tem movimentos religiosos que se aproveitam do dízimo, fala do dízimo, mas fazendo uso e abuso da lei do Senhor, daquilo que o Senhor está dizendo. Tem gente que faz isso. Mas isso não invalida o que o Senhor fez. O que é isso? Essas pessoas que fazem uso da lei de Deus para abusar das outras pessoas, vão se dar conta com Deus, vão prestar conta diante de Deus, porque não se pode fazer isso, enganar as pessoas, né? Forçar as pessoas, olha, tem que dar, porque tem que dar, não. Quando o Senhor diz que o dízimo é santo e é do Senhor, o crente já sabe que é assim, e isso para ele é inegociável. Nunca tive dificuldade nenhuma com isso, e certamente nenhum dos irmãos aqui tem. Todos nós, quando damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o damos com satisfação e entendendo que estamos fazendo isso para manter a obra que é do Senhor. Quando o Senhor estabeleceu isso aqui, foi exatamente para a manutenção da obra do sacerdote.
que eles não tinham um sustento próprio deles, eles se mantinham dessa maneira, pelos dízimos que se tiravam. Então, aquela dízima, por exemplo, Deus precisa de milho, de cereal, de fruta? Claro que não, Deus é espírito. Mas por que Deus estabeleceu isso? Para que os sacerdotes, aqueles que o serviam no templo, aqueles que serviam ao povo, no quesito de pastoreio, de cuidado, de zelo, de orientação, fossem mantidos e sustentados, já que eles não tinham direito a herança nenhuma. Esse é o princípio aqui. E quando isso era feito, como o texto está dizendo, era feito ao Senhor. Não era por causa do fulano, seja ele quem fosse. A pessoa não podia dizer, deixa eu ver quem é o sacerdote hoje. É Arão? Então vou dar. Não, Arão saiu, entrou um outro sacerdote, eu não vou dar não. Não era assim. O dízimo era dado ao Senhor. E os sacerdotes que estivessem ali de plantão na época, eles recebiam aqueles dízimos ali. E se eram mantidos. E finalizando, ele diz assim, olhe, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Tudo que foi dito aqui no livro de Levítico até aqui são os mandamentos do Senhor que ele ordenou a Moisés. Para quem? Para os filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel no Antigo Testamento? A igreja do Senhor Jesus naquele tempo. Hoje nós não somos os filhos de Israel, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, o princípio que é estabelecido na palavra de Deus para os filhos de Israel, dando continuidade, hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus pós-Novo Testamento. Por isso que a igreja tem essa dinâmica hoje. Há o pastor, que seria o sacerdote, que cuida e tem responsabilidade sobre o povo, dada também por Deus. Se alguém se aventurar em ser um sacerdote, um pastor, sem uma verdadeira vocação de Deus, não vai prosperar, não vai dar certo. Eis aí a grande confusão que há no mundo. Muita gente aí já encaminhando por esse caminho aí de se auto-intitular, né, sem ter verdadeiramente uma vocação para isto. E em todas as áreas da vida é assim. Se você for para uma profissão, para uma ocupação, para um ofício, sem a devida vocação, vai ser um sofrimento e vai ser uma tragédia. Então, quem assume uma condição dessa tem que estar seguro e certo da vocação que recebeu do Senhor. Porque aí isso vai respingar naquele povo que está sobre essa autoridade pastoral ou sacerdotal. O povo vai caminhar exatamente de acordo como esse sacerdote, esse líder, irá conduzir. Se o sacerdote e o líder estiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai conduzir o povo corretamente. Mas se o sacerdote estiver mal intencionado, ou como aconteceu, por exemplo, com os filhos de Arão, eles foram fazer algo mal intencionado, ou melhor, bem intencionado, mas errado, foram fulminados. O juízo de Deus veio sobre eles, assim como o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que assumirem condição desta de ser um líder religioso sem a devida vocação de Deus. Vai sofrer o dano, o juízo de Deus, de tão grande responsabilidade que é. E aqueles pessoas que se deixam liderar por também pessoas que não têm essa autoridade dada por Deus, são os falsos profetas, né, os falsos líderes que hoje há no mundo aí aos montes. Se deixar levar por eles, estarão na mesma linha, sofrerão o mesmo dano. Daí a importância que o Senhor assegura ao seu povo que observa a palavra do Senhor, atenta para o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, na nossa confissão, que eu li sobre o voto, ela também disse assim, que nossa fé, nossa dedicação é exclusiva às Escrituras, que é a palavra de Deus. A autoridade na igreja cristã é das Escrituras.
A autoridade pastoral está nele. Ele só tem essa autoridade, eu só tenho essa autoridade, enquanto eu estiver submisso à palavra de Deus. Se eu sair da autoridade bíblica, da palavra, eu perco a autoridade. Eu perco a autoridade, eu não vou ter autoridade nenhuma. A minha autoridade é a autoridade que me submete à consciência, à palavra de Deus, que a prego, que assumo o compromisso de pregar a palavra, de instruir a igreja, de alimentar o povo de Deus, de aconselhar, de cuidar, mediante as Escrituras. Se eu, porventura, inventar, vou mudar as técnicas aqui, vou inventar umas táticas, umas estratégias diferentes para poder atrair o povo e tal, ou usar essas técnicas chamadas de coach, hoje em dia, é um fiasco, uma tragédia. O que é que vai acontecer? As pessoas vão minguando, vão ficar famintas, porque deixou-se de pregar a palavra. E aí acontece, às vezes, e não são poucas pessoas que vão atrás dessas coisas, de palavras que emocionam, de palavras que parecem mover e tal, e penetra no coração e no psicológico da pessoa, e a pessoa fica daquele jeito. Mas você vai, aperta, sai nada, vazia. Tem tudo, mas não tem Jesus. Tem tudo, mas não tem a palavra de Deus. Tem movimento, tem isso, tem evento, tem aquela outra, mas não tem a palavra de Deus. Quando, na verdade, o cristão, o que ele mais deseja é a palavra de Deus. O que ele mais deseja é os mandamentos do Senhor. Porque o que foi que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essas são as palavras de Jesus. Se estes são os mandamentos do Senhor, ame os mandamentos de Deus, guarde os mandamentos de Deus, porque você, em fazendo isto, você estará de acordo com a vontade de Deus, em guardar a palavra, que significa obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso trará um benefício espiritual para a sua vida, para a minha vida, e é exatamente isso que está acontecendo hoje. Só somos o que somos porque estamos sujeitos aos mandamentos do Senhor. Só teremos prosperidade na vida moral, espiritual, material, se nos sujeitarmos aos mandamentos do Senhor. Esses mandamentos que o Senhor nos deu na sua palavra. Porque ao fazê-lo, nós demonstramos que temos amor a Deus, que é exatamente o primeiro mandamento, em resumo, da lei. Jesus disse: se amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se fizeres isto, cumprirá toda a lei. E como é que nós demonstramos amor a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. Quando é que demonstramos amor ao próximo? Quando de fato amamos os irmãos, mediante aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Em fazendo assim, irmãos, vejam como a vida cristã não é difícil, pois Jesus disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então é isso que ele requer de nós. Em resumo, o que eu e você temos que fazer para cumprir os votos que fizemos ao Senhor? É assumirmos esse compromisso de maneira séria, é deixarmos e vivermos a nossa vida submissa à vontade de Deus, conforme as Escrituras, e somente as Escrituras, e viver da maneira como ele diz lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Vivam desta maneira, olhem firmemente para Jesus, porque assim você vai conseguir lograr êxito na sua vida. Vai ser difícil? Vai ser fácil? Não. Vai ter dificuldade? Vai. Jesus mesmo disse: vocês vão ter aflições, viu? Neste mundo aí, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Vocês estão no caminho certo. Estão em Cristo? Estão no caminho certo. Não saia desse caminho, não. Ele disse: eu sou esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se já está nesse caminho, não saia dele. E graças a Deus
que uma vez estando neste caminho que é Jesus, você está assegurado. Sabiam disso? Todos aqueles que Jesus disse, que vier a mim, jamais lançarei fora. E se Deus enviar você para Jesus, Ele disse, eu vou receber você. Se for Deus o Pai que enviou você para Jesus, isso está assegurado para você. Então, continue seguindo a Jesus. Continue amando os mandamentos de Deus e guardando esses mandamentos. Foram os mandamentos que o Senhor nos deu. Assumam os seus compromissos e respeitem esses compromissos, tendo viver digno da vocação a que vocês foram chamados. Que Deus abençoe a sua igreja. Oremos. Ó Deus bendito, Deus amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, bondade para conosco e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelos teus mandamentos, por esse tempo, ó Deus, em que estudamos este livro de Levítico, que nos trouxe a temática da santidade, de como devemos viver a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, e que porventura estejamos agindo que não seja do teu querer, do teu agrado, que o Senhor corrige-nos, para que possamos continuar, ó Deus, a rota de caminho para o céu, que é a rota da santidade, que é o caminho da espiritualidade verdadeira, é o caminho, ó Deus, do compromisso com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, se porventura temos sido negligentes em alguma área da nossa vida, e nos faz nos voltar para Ti, Senhor, para viver de maneira digna dessa vocação maravilhosa que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome do qual nós oramos. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja,